Hoje nós vamos falar sobre circunferência e fazer essa associação, diferenciar círculo de circunferência, falar sobre raio, diâmetro e o comprimento dessa circunferência. Vou mostrar para vocês aqui através desse objeto que nós temos aqui uma borda, né? Aqui. E aqui nós temos uma área preenchida. Essa borda aqui em volta do copo é uma circunferência, né? E aqui o fundo, como é preenchido, é o círculo. Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. Porque aqui eu estou falando apenas do comprimento linear, aqui eu estou falando sobre o preenchimento de um espaço, né, uma área. E quando a gente vai calcular, por exemplo, eu pego a borda do copo e eu faço aqui essa medida em torno aqui, olha, preencho aqui, ó, fixo aqui e vou calcular, estico, olha. Então, isso aqui é a medida da circunferência desse círculo formado aqui na borda do copo. Então, esse aqui é o comprimento da circunferência. E para eu calcular o comprimento dessa circunferência, ou eu faço essa medida aqui, ou eu vou usar a fórmula 2 vezes π vezes o raio. Então, eu vou fazer a medida aqui, eu vou olhar aqui na borda do copo, o comprimento, né? Mas aí primeiro eu vou verificar aqui, ó, o raio, né? Do centro da circunferência até que a extremidade tem um raio. Eu vou verificar aqui o raio 4 centímetros. Se eu medir daqui até aqui, ó, passando pelo centro, ó, um lado ou outro, até uma extremidade a outra, eu vou ter o diâmetro. A metade do diâmetro vai ser o raio. Ou seja, é a mesma coisa da roda da bicicleta, né? Tem a roda da bicicleta e tem os raios da roda da bicicleta. Então, o raio da bicicleta, você vê que parte da extremidade aqui vai até o centro da roda, que é o centro da circunferência. Então, por isso que chama-se raio, são vários raios. E se você juntar vários raios preenchendo, você vai formar um preenchimento aqui de um círculo. É tanto que quando a roda gira, aqueles raios eles vão se movimentando e preenche todo o espaço aqui. Então, essa borda aqui em volta é a circunferência e o preenchimento vai ser o círculo. Se você pegar diferentes circunferências, independente do tamanho das circunferências ou dos círculos que você pegar, e você fizer essa medida aqui em torno, olha, você mede, por exemplo, aqui eu vou pegar esse objeto, eu faço essa medida aqui em volta. Olha, o comprimento da circunferência. Aí eu estico, eu tenho o comprimento da circunferência. Se eu dividir pelo diâmetro, que é a distância daqui até aqui, ó, uma extremidade a outra, passando pelo centro, é o diâmetro. Se eu pegar esse comprimento e dividir pelo diâmetro, eu vou ter um valor aproximadamente de 3,14. Ah, então vamos pegar uma circunferência menor, para a gente ver se é isso mesmo. Eu pego aqui o comprimento da circunferência, deu esse valor. Eu divido pelo diâmetro, que é a distância daqui até aqui. Aí, quando eu faço o cálculo, vai dar valor aproximadamente 3,14. E é por isso que surgiu a ideia do π, né? Colocou o nome do π dessas incidências. De toda vez que pegar uma circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar um valor aproximadamente 3,14. E a partir daí surgiu o número π. E esse valor de π é aproximadamente 3,14. Tem exercício que pede para você considerar apenas 3. E à medida que o texto vai dizendo, você vai seguindo as informações do texto. Nós temos aqui o primeiro exemplo, né? Para falar sobre a questão da circunferência. Nós temos também definir e observar que quando eu falo de circunferência, eu estou falando também do perímetro, porque eu estou falando apenas de um comprimento. É lógico que se eu estivesse falando de círculo, eu estaria falando de um preenchimento de uma área. Então eu estaria falando de centímetros quadrados, de metros quadrados, que é o preenchimento área. Mas como eu estou falando de um comprimento perímetro, ou seja, de uma circunferência, eu estou falando só de um comprimento linear. Então, por isso eu vou falar centímetros, metros, quilômetros. Eu não vou colocar quadrado porque não estou falando de área. E a fórmula que eu vou utilizar vai ser 2, que multiplica o π, que multiplica o raio. Comprimento da circunferência, ou seja, o perímetro. Sabendo-se que o diâmetro de uma bola de futebol oficial é aproximadamente 22 centímetros, calcule o comprimento aproximado das circunferências dessas bolas. Utilize π 3,14. Então, o texto já fala para você utilizar aí o π 3,14. Então, nós temos aí a circunferência, né, de um círculo, essa parte vermelha é o círculo, a borda em torno dessa bola vermelha. Essa bola, na verdade, é apenas um círculo, né? Que a bola seria um tridimensional, seria um volume. Nesse caso aí,
é um círculo vermelho, e em torno desse círculo ali, uma volta, é uma circunferência. Tem-se um centro da circunferência e o diâmetro. Esse diâmetro ele pega, tem um centro da circunferência, ele pega daqui, passa pelo centro e vai até aqui. Esse comprimento todo aqui é chamado-se diâmetro. E para eu saber em relação ao raio, eu vou ter que observar que no texto está falando que o diâmetro são 22 centímetros. A partir daí, qual vai ser o raio? Simples, né? Tem a circunferência, tem o centro da circunferência e tem ali o raio. E esse raio vai ser 11 centímetros. Por que será 11 centímetros? Porque se o diâmetro daqui até aqui equivale a 22 centímetros, eu vou pegar o raio à metade, é só dividir na metade. Ou seja, o raio vai ser 11 centímetros. Por que fazer isso? Porque a fórmula, se você observar, a fórmula está falando que é 2 vezes o π vezes o raio. Então, você precisa da medida do raio. Mas se ele te deu a distância aqui, o diâmetro, é só você pegar a metade e você tem aqui o raio. Aí você vai substituir aqui na fórmula. C igual a 2 vezes π vezes R. Eu coloquei o π em azul e o raio em verde, para você verificar que eu só vou substituir. Aqui, no caso, 2 da fórmula. Então, 3,14 do π. Tem atividade que pede para você utilizar o π valendo 3, mas nesse caso o texto está dizendo 3,14. Você tem que observar o que está dizendo o texto. E o raio, 11 centímetros. Se o diâmetro são 22, o raio são 11 centímetros. Aí você multiplica 2 vezes 3,14, que vai dar 6,28, e o resultado multiplica por 11, que é o raio, que está em verde lá. 6,28 que multiplica 11 vai dar um total de 69,08, ou seja, aproximadamente 69 centímetros. Isso, estou falando do comprimento da circunferência, que é a mesma coisa do perímetro, 69,08 centímetros. Ok?